Roberta, ascoltami. Começando mais um programa Corpos Diversos aqui na TV Cidade e com a última temática que eu fiquei devendo para vocês, né? Que é sobre esse material aqui, esse folder, esse flyer. Primeiro até vou ler para vocês o que está aqui e depois eu vou colocar a minha percepção e o que eu penso, como é que eu penso, como que foi, como que eu aproveitei essa situação. Então, era um projeto apoiado pela Financiarte, sem custo para o público. Ainda vai ter agora dia 25/6. Para quem não pôde prestigiar até agora, era ter 3 passeios para a comunidade e o restante em escolas, né? Tudo gratuito e apoiado com verba municipal do Financiarte. Então, Criúva, caminhadas ao patrimônio arqueológico de Caxias do Sul, descobrindo a história dos povos originários na Serra Gaúcha. Neste material você vai conhecer, estou lendo como está aqui, está explicitamente, mais sobre o patrimônio arqueológico de Caxias do Sul, especialmente no distrito de Criúva. A região abriga vestígios da cultura caingangue, um dos povos indígenas que habitaram a Serra Gaúcha por séculos. Nosso objetivo é despertar o interesse pela história local e destacar a importância de preservar os sítios arqueológicos para que futuras gerações possam conhecer e valorizar esse legado. Com financiamento Financiarte, Prefeitura de Caxias do Sul, realização Criúva Operadora e produção cultural da Linte, gestão cultural. E aí, o que é patrimônio arqueológico? São os vestígios materiais deixados por antigas civilizações. Esses elementos contam a história dos povos que viveram antes da escrita, serão amplamente utilizados. E eles podem ser, olha que legal também o material, não sei se você está conseguindo ver tudo com imagens, com imagens lá de Criúva e da parte arqueológica da cidade de Criúva. Então ele pode ser patrimônio material, restos de moradias, ferramentas, cerâmicas, pinturas rupestres e outros objetos, e também é onde que eram as casas dos índios, né, dos indígenas. Patrimônio material, histórias, lendas e tradições transmitidas oralmente. Os sítios arqueológicos de Criúva são um exemplo desse patrimônio, revelando a presença de caigangue na região. Como a gente sempre diz, né, que acha que os descobridores do Brasil foram os portugueses, não, né? E cada vez mais nós estamos vendo que isso não era na história real que foi nos ensinado, né? E a pesquisa arqueológica em Caxias do Sul, pesquisa sobre os sítios arqueológicos da região, iniciou na segunda metade dos anos 60 com os professores Pedro Inácio Schmidt e Fernanda Lansalvia, do Instituto Anchietano da Unicinos. Eles catalogaram 44 sítios arqueológicos na região. Posteriormente, entre 99 e 2006, o arqueólogo Rafael Cortelletti visitou e ampliou os estudos, identificando 48 sítios arqueológicos. A análise desses sítios levou em consideração fatores como altitude, proximidade como fontes de água, relevo e estruturas encontradas. Os resultados indicam que os caigangues habitavam a região entre os séculos 3 e 19. Métodos de datação arqueológica. Uma das técnicas mais conhecidas para a datação de materiais arqueológicos é o método carbono 14, C14. Ele mede a meia-vida de carbono presente em restos orgânicos, permitindo estimar a idade de objetos e vestígios até cerca de 50 mil anos atrás. O povo caigangue e sua história em Criúva. Os caigangues são um dos principais povos indígenas do sul do Brasil. Eles habitavam a Serra Gaúcha entre os séculos 13 até 19, como eu já comentei com vocês. Eram conhecidos por sua organização social, sua arquitetura peculiar e sua relação harmoniosa com a natureza. Moradias construíam casas subterrâneas para proteção contra o frio e ataques. Alimentação, caça, pesca e coleta de frutos. Cultura, utilizavam a pintura corporal e realizavam rituais religiosos. Os vestígios arqueológicos encontrados em Criúva ajudaram a construir a história desse povo e sua influência na região. Os estudos arqueológicos indicam que os indígenas caigangues viviam estrategicamente na paisagem, considerando fatores como altitude entre 751 metros e 840 metros no nível do mar, 57% dos sítios, localização em áreas elevadas para ampla visão do horizonte, 64%, proximidade de fontes de água, geralmente a menos de 100 metros de um córrego ou vertente, 82%, construção de estruturas subterrâneas, 78%, algumas eram utilizadas ao longo do tempo, olha a reciclagem já naquela época,
Esses fatores garantiam segurança, acesso a recursos naturais e boas condições para a sobrevivência. Sítios arqueológicos em Crioula. Sítios arqueológicos são locais de grande importância histórica. Em Crioula, 3 pontos principais para ser visitados: sítio de sepultamento, onde os caigangue enterravam seus mortos seguindo seus rituais fúnebres; sítios de moradia subterrâneas, casas escavadas no solo, onde vestígios arqueológicos ainda podem ser encontrados; e réplicas da casa subterrânea, uma reconstrução feita para ajudar os visitantes a visualizarem como eram suas habitações, que é uma das que está aqui no folder e que vocês podem ver lá pessoalmente em Crioula, entre as outras também. Preservar e valorizar o patrimônio arqueológico de Caxias é essencial para compreender e respeitar a história dos povos que habitaram essa terra antes da colonização. O conhecimento gerado pelas pesquisas arqueológicas contribui para a nossa identidade cultural e reforça a importância de proteger esses vestígios para as futuras gerações. Essa referência bibliográfica para isso foi o Rafael, Cortelete, Patrimônio Arqueológico de Caxias, e foi lançado em Porto Alegre, Nova Prova 2008. William Torres, como você sabe, a Idade das Coisas e de Eventos Antigos da Terra, Canaltech 2021. E quem quiser estar no último dentro do Financiarte passeio, mas caso não possa, queira ter mais essa experiência e outras experiências lá em Crioula, só entre em contato com a Crioula Operadora no e-mail criouva.operadora@gmail.com, WhatsApp, telefone 54 99 17 85 622, ou as redes sociais @Crioula Operadora, tudo junto, né? E também tem para tirar foto aqui e pegar as informações, né? Usa o hashtag aqui. E aí, contando um pouquinho para vocês como que era a proposta. A Guadalupe, mãe da Guadalupe, que agora me deu um branco, mas logo em seguida eu falo para vocês. Eu já conhecia desde a época que eu fiz o primeiro passeio lá, quando eu trabalhava na época na Suspensis, do Grupo Randon, que na época foi até meio engraçado, que eu acho que até já falei com vocês, mas que a empresa não conversou comigo, não a Crioula Operadora, mas a minha liderança, que foi um evento pensando em trabalhar em equipe e com o setor de RH no meio da natureza e desafiando várias questões e vários tesouros, descobrindo vários tesouros, foi feita essa atividade lá em Crioula com a Crioula Operadora, né? E quando a Guadalupe, a mãe da Guadalupe e o pai, que ainda era vivo, seu Átila, foram lá para conversar com a liderança da RH, eles conversaram e combinaram a atividade, o evento, né, o evento empresarial e tudo mais, mas não conversaram comigo para ver como podia fazer. Então, para fazer esses desafios de caça-tesouros e outras atividades para trabalhar em equipe, fizeram da forma mais simples que existia, pensando em mim, só que não conversaram comigo. Quando cheguei lá, eu disse: não acredito que é só isso, né? Só para vocês terem uma ideia e da ordem cronológica das coisas. Depois eu fiz a caminhada noturna o ano passado com as mulheres, né, e teve a janta, que era para ser no meio do mato, mas como tinha possibilidade de chuva não foi, aí fiz a trilha de 700 metros no escuro, né, e voltei a reencontrá-las. Depois descobri que a Guadalupe e a mãe da Guadalupe são parentes do Bruno, que é meu colega do segundo grau, que eu tive contato com o CETEC, depois fiquei um tempo sem ver, depois eu encontrei ano passado, olha que mundo pequeno, né? E os pais também do Bruno. E quando a Guadalupe, nós estávamos fazendo esse trajeto ano passado, a Guadalupe falou que estava com a proposta de fazer esse projeto, e também fiz um curso de produção cultural, ela produção na parte de turismo, juntas, né? E tudo mais junto com a Lindy, né, e a Flor Neto de gestão cultural, para aprender como escrever e fazer tudo melhor, e está sempre evoluindo nessa parte de produção e tudo mais que engloba isso. E aí ela falou, e aí diz ela que ia abrir uma
uma oportunidade para as pessoas com deficiência também estarem. E aí, quando eu vi a divulgação, eu entrei em contato e aí fui super recebida pela Guadalupe, que ela que é a porta-voz nessa parte. A mãe da Guadalupe ajuda nas trilhas, ajuda no casarão, na comida e tudo mais, mas no restante, né, a Guadalupe e o irmão que fazem isso. E aí ela só fica com receio de ter mais pessoas com deficiência, não por não ter equipe, por não ir pelo lugar, mas por eles não estarem preparados. Aí eu disse para ela que assim é a forma de aprender, se tu colocar a mão na massa, e que além de eu convidar pessoas com deficiência, desculpa, eu ia levar algumas pessoas que têm conhecimento, que têm experiência nessa, né, conviver com deficientes, e que eles iam aprender no processo, no caminho, né? Ela gostou. Depois, no dia que eu fui, acabou não indo, mas era para ter a Geise, que é uma deficiente visual total, e outras pessoas não aderiram muito. Não sei se vão estar na última semana, se vão estar mais para frente, mas sim, tirando o banheiro, que não é amplo o suficiente, a porta para cadeirantes, o restante, eles estão preparados e eles estão melhorando e fazendo, sim. E se precisar ter audiodescrição, libras, eles contratam profissional para isso. É só entrar em contato e pedir, que tudo eles organizam. E aí, e outras questões também, é um lugar calmo, tranquilo, né? Então, para pessoas que se desorganizam com barulho não é problema, entre outras situações, né? E aí, organizei com a Guadalupe de fazer. Então, o ônibus sai às 8 horas da manhã, aqui do estacionamento da UX, aqui onde era a TV UX, a antena da UX, e volta ao meio-dia nesse mesmo lugar. Um ônibus tudo pago, tudo incluso para o projeto, vai até Criúva, chega no primeiro lugar, e aí a Guadalupe, sabendo que eu faço a maior parte, tudo mais, mas que talvez eu poderia cansar, tudo mais, e ela tem uma 4x4 que é usada por ela ou pela mãe dela. Ela deixou o carro à disposição, caso eu precisasse. Sim, em alguns momentos eu usei, que é isso que eu digo. Pessoal, não é deixar de fazer as coisas, mas se não dá para caminhar tudo, se os lugares são íngremes e tem um problema que só um pedaço realmente foi íngreme, ou cansa mais seguido, conversa com o local, entra em contato, como que o local pode se organizar e ficar à sua disposição para fazer da melhor forma, você aproveitar e ter uma experiência boa. É o que a Criúva operadora e eles lá fazem, eles te fazem da melhor forma para você ter esse dia muito bom. Aí chegamos lá, aí eu vi uma história da Guadalupe, porque ela é turismóloga e tudo mais, contando de tudo, como os indígenas, como ela se capacitou para saber. Aí começou a fazer as trilhas, descemos até onde tinha uma gruta, né, ela tirou muitas dúvidas, fotos, imagens, que também vou colocar aqui no nosso programa. E, além de tudo isso, depois aí voltamos, aí peguei o carro novamente, aí fui numa outra parte que eu tinha que passar por uma cerca, que até ela tinha me falado dessa cerca, se ela tirava ou não essa cerca. Para mim não foi necessário tirar a cerca, porque era onde dividia as terras e a questão dos indígenas e as terras dos proprietários lá, né? E a estrada de Criúva, que é asfaltada. Eu, para conseguir passar pela essa parte da cerca, eu passei por baixo, que é mais fácil, que passa por meio e por cima, mas é a forma de cada um achar seu melhor. E se precisar, é só falar para a Guadalupe, para a equipe, que eles tiram. Eles conversam com os donos, porque os donos tinham aceitado também, e são bem solícitos, bem disponível para isso. Chegamos, aí subi uma parte que era de grama, tudo mais, era subida, mas para mim não era difícil, tá? Mas também, se precisar de ajuda, tem. Aí cheguei na primeira casa, no primeiro espaço onde os indígenas criaram suas moradias, que é na terra, suas ocas e tudo mais. Aí a Guadalupe pediu se eu ia entrar nessa para ver e tirar foto e tudo mais, mas como era algo fundo, eu optei por não entrar, para não ter dificuldade para sair. Para entrar era fácil, para sair talvez a minha condição ia ser mais difícil. Aí fomos numa outra, e depois numa outra, e assim fomos indo. Aí depois voltamos, peguei a 4x4, conversei bastante com a mãe
da Guadalupe, chegamos onde fica o casarão da crioula operadora, que nesse dia não tinha as refeições, mas quem quiser com refeições na mata ou no casarão é só optar. E eles chegam lá no mais uma oca, que aí essa oca foi criada pela Guadalupe e pela mãe, né, e não pelos indígenas, mas remetendo ao que foi no passado. E como era no passado, entramos, aí tivemos mais uma explicação, tiramos fotos, ficamos aí, e para finalizar o dia, ela fez uma sapecada de pinhão, fez uma fogueira, fez essa picada de pinhão e depois quem precisava ir no banheiro e tudo mais, antes de voltar para Caxias, que isso foi quase perto do meio-dia, fizemos. Ali tinha o pessoal também de alguns outros meios de comunicação acompanhando, eu fazendo as imagens, pegando informações aqui para o programa, pro meu programa de rádio e tudo mais, conversei muito com a Guadalupe, voltamos, até a Guadalupe também se preocupou com a questão do ônibus, porque foi tudo organizado e contratado por elas, mas como é difícil ter ônibus adaptado, né, à disposição para alugar, para ser utilizado, isso é uma outra coisa que precisa ser melhorado e precisa evoluir em quem tem frota de ônibus, né. E aí voltamos para Caxias, aí como na volta, antes de chegar no passou pela rua da minha casa, que eu moro perto da Universidade de Caxias do Sul, ela me deixou aqui e combinamos de ter um próximo momento. Então, quem quiser ter essa experiência, conhecer a história dos originários dos povos na Serra Gaúcha, conhecer crioulo, fazer um passeio, fazer trilhas, ou fazer qualquer outra coisa, passeio de aventura, tomar banho de cascata, de rio, poder comer na mata, ou no casarão, ficar um dia no interior ou mais, procurem eles, que eles estão super à disposição, não só essa, mas na Mulada, outras histórias, nos Fagundes, nas fazendas de várias pessoas, de várias questões, pessoas importantes da região e tudo mais, e fazendeiros e várias histórias, elas estão à disposição. Aí depois a igreja, a árvore que nós passamos, que também é originária daquele povo, e toda a explicação que ela fez, e tudo mais, de estar sempre à disposição e de ter essa experiência no meio da natureza e conhecer um pouquinho da história do nosso interior. E quem quer fazer trilhas de nível fácil, médio, longo, tem passeios de aventura, atividades de aventura, montanhismo, arvorismo, rapel, andar a cavalo, tudo isso e muito mais. Procure ela, que ela está super à disposição, super flexível, e vai ser uma oportunidade muito boa e muito interessante. E a forma como foi feito esse projeto, esse edital, eu também achei interessante, e ter conseguido esse apoio para que quem não tem condições de forma independente, paga, né, lá possa participar disso e que isso chegue a outras pessoas, porque também esse projeto chegou nas escolas, a outras comunidades, a pessoas que também não têm essa informação, que não têm esse conhecimento, e pessoas que talvez não poderiam estar de forma individual lá, né? E esse que é o objetivo de termos e usarmos verba pública, que chegue conhecimento, informações, lazer e tudo que engloba a quem não tem condições ou não possa de uma forma ou outra, ou que não teve oportunidade de conhecer essas realidades, essas histórias. E tem muito mais, né? Então, querendo, por favor, procure. E foi muito bom essa manhã, muito interessante. Não foi monótono, não foi cansativo, passou tão rápido, eu podia passar a tarde, tinha várias pessoas conhecidas lá, conversamos bastante, várias fotos, e foi uma manhã muito gostosa. Então era isso também que eu queria trazer para vocês. Até o próximo programa, com convidados ou mais matemática, e voltamos. Roberta, ascolta